Galera, todo mundo aqui tem um amigo, quer dizer, um melhor amigo, aquele que você conhece, aquele que você sabe o que está acontecendo, sabe o que está passando, muito antes até mesmo das vezes dele chegar até você e contar o que está acontecendo e contar o que está passando, correto? Muitas das vezes até mesmo acontece isso com uma garota que ele esteja gostando, ou até mesmo com alguém que ele esteja brigado e tudo mais. Diferente, quer dizer, todo mundo tem, né? Acredito. Diferentemente desse conhecimento, a gente também tem um conhecimento mais forçado, vamos dizer assim. Eu sou muito ruim em matemática, eu sou muito ruim em física. Então, quando eu tinha que estudar para a prova, quando eu tinha que estudar para qualquer outra coisa assim que necessitasse de saber física, química ou matemática, eu tinha que sentar, me esforçar para entender aquilo, para estudar, até o ponto em que eu simplesmente decorava aquilo, aquele entendimento era algo forçado, era algo totalmente que eu precisava sentar e estudar mesmo aquilo, né? Não era algo que eu tinha intimidade, não era algo que eu tinha prazer, e quando simplesmente acontecia, eu despejava e esquecia completamente daquilo e nunca mais lembrava. Inclusive, quem me conhece sabe que eu tenho dificuldade em fazer contas básicas de matemática, como numa divisão com os amigos de pizza, de esfirra, eu sempre acabo fazendo uma divisão muito errada. E isso, assim, não é porque eu quero levar dinheiro, né? Mas simplesmente porque eu não sei. Enfim. É, o que eu quero falar assim para vocês é por que eu estou falando dessa diferença de conhecimento, por que eu estou falando desses dois conhecimentos, né? Um que é mais íntimo e um que é mais forçado. Um que é, sei lá, de uma relação, de uma proximidade em que você tem que construir aquilo com o tempo, em que você realmente entende o que a pessoa está passando, ou você sabe o que a pessoa está passando antes mesmo dela falar, e o conhecimento mais forçado. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a gente tem na palavra de Deus sobre essa diferença? Ou se a gente não tem essa diferença na palavra de Deus? E o mais importante de tudo, o que tem a ver essa diferença de conhecimento com a nossa vida espiritual? Por isso, a gente pode abrir a Bíblia na palavra de 2 Coríntios, 14 ao 17, por favor. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Todo mundo achou? 2 Coríntios 5, 14 ao 17. Pode ler. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, esse trecho assim, né, ele faz uma distinção de dois conhecimentos. Em outra tradução vai falar em que a gente conhecia segundo a carne e passamos a conhecer de outro modo. Nessa, ele já fala que, assim como a gente considerava do ponto de vista humano, agora a gente vai considerar de outra forma. Nessa passagem, assim, então a gente vê claramente que há uma diferença de entendimento, agora não mais conforme a nossa amizade, ou conforme uma matéria, ou conforme qualquer outra coisa, mas há uma diferença de conhecimento em Cristo. Aquele que de acordo com Paulo, a gente conhecia segundo a carne, agora a gente deveria conhecer e deve conhecer ele segundo outro modo de pensar, do qual mais tarde ele vai falar que é a revelação trazida pelo próprio Espírito Santo.
dessa forma, depois dele falar sobre a diferença dos conhecimentos, sobre a diferença do conhecer sobre a carne e o conhecer do Espírito Santo, ele vai trazer como consequência a nova criatura que é gerada quando você conhece a Jesus Cristo de acordo com o Espírito Santo. Mas antes da gente entrar nesse assunto de nova criatura, eu trouxe para a gente estudar e conhecer um pouco 2 exemplos sobre o conhecimento da carne e, posteriormente, o conhecimento segundo o Espírito. Há pessoas que andaram com Jesus de perto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não chegaram a provar do seu poder transformador. Acredito que um exemplo fácil da gente enxergar isso, são 2 exemplos que eu trouxe, mas o primeiro, assim, né, a ser estudado e a ser dito, é o de Judas Iscariotes, que mesmo andando anos com Jesus, ainda assim o traiu. Mas aí você pode parar para pensar assim, mas o pecado de Judas foi somente ali naquela traição. O pecado de Judas foi pontual naquele momento em que ele traiu a Cristo e tudo mais, porque aquela área ainda não era transformada na vida de Judas, mas de outra forma ele já teria sido transformado. Não, quando João relata isso no Evangelho segundo ele fala que Judas era ladrão e roubava aquilo que entrava na bolsa, mesmo após já ter caminhado com Jesus, mesmo após já ter passado tempo com Jesus e ter aprendido, visto milagres, visto coisas grandiosas da parte de Deus. Mesmo assim, ele continuava a ser aquilo que ele era antes. Ele ainda não tinha experimentado de Jesus o poder transformador do Espírito Santo. Ele ainda não tinha experimentado de Jesus o poder transformador que um conhecimento íntimo de Cristo traz. Ele simplesmente conhecia Jesus por ouvir falar. Ele simplesmente conhecia Jesus por aquilo que ele tinha vivido com ele, tinha visto ele fazer. Mas a obra transformadora ainda não tinha acontecido no coração de Judas. Alguém pode chegar a conhecer muitas coisas sobre Cristo sem nunca ter conhecido a Cristo. É aquele conhecimento de que você ouve o seu líder de célula falar de alguma experiência que ele viveu, ou que o pastor vem aqui e fala de alguma experiência ou de alguma palavra transformadora, mas que aquilo nunca aconteceu na sua vida. Você ouve falar de Jesus, ou as pessoas falam de Jesus constantemente para você, você pega a sua Bíblia, você lê ela, você gasta 1, 2, 3 horas por dia com a sua Bíblia na sua frente, mas tudo que você consegue ver são palavras, tudo que você consegue ver é aquele texto ali e nada mais além daquilo. Você não consegue extrair daquilo a transformação para a sua vida, você não consegue extrair daquilo ali uma palavra transformadora. Há um monte de gente que foi bem ensinada sobre como ser boas pessoas, como ser bons cristãos, mas que não manifestam transformação alguma em suas vidas. São sempre as mesmas, retiro após retiro, pregação após pregação, discipulado após discipulado, célula após célula. Eu não estou falando de uma transformação, eu não estou deixando para trás a obra transformadora de santificação de Jesus, que é um processo que a gente vai viver até a volta de Cristo Jesus. Eu não estou menosprezando essa parte. Eu estou falando que, mesmo com essas transformações acontecendo na vida de algumas pessoas, que, obviamente, às vezes, uma área transformada mais rapidamente e outras áreas demoram, necessitam de uma maior intimidade com Jesus e tudo mais. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de pessoas que, retiro após retiro, ouvem apenas o que é dito e sai do culto, sai do retiro e nada muda, nada transforma. Parece que desejam viver na mesma simplicidade de vida, parece que desejam viver com a mesma intensidade com o relacionamento com Jesus. Isto se deve à falta de experiência pessoal que acompanha uma verdadeira experiência com Cristo. Dessa forma, a gente pode entender que uma experiência transformadora com Jesus, um conhecimento de Jesus, além do intelecto, além do mero pensamento, além de simplesmente você ouvir falar ou alguém te contar sobre Jesus, ela necessita de uma experiência pessoal e íntima com Deus. Aquela experiência que você não mais fala que esse é o Jesus, o Cristo, o Deus da minha mãe, ou esse é Jesus, o Cristo, o Deus do meu pai, ou esse é Jesus, o Cristo, o Deus do meu líder de célula, ou do meu discipulador. Mas esse é Jesus, o Cristo, o meu Deus, o Deus que transformou a minha vida, o Deus que me fez uma nova criatura, o Deus que tem me transformado dia após dia. Isso
Isso deve ser muito claro no nosso coração, e a gente necessariamente, como se fosse para ontem, a gente deveria buscar isso com todo o nosso coração. Paulo escreve para Timóteo, mencionando algumas pessoas acerca do qual estavam vivendo uma vida não transformada. Em 2 Timóteo 3,7, ele fala o seguinte: eles estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Nesse ponto, Paulo está escrevendo ao Timóteo, falando exatamente daquilo que eu falei no começo. Assim, eles estavam buscando o conhecimento de Jesus, eles frequentavam as reuniões, eles buscavam entender o que estava acontecendo com aquelas pessoas. As vidas eram transformadas, acontecimentos eram feitos, coisas grandiosas aconteciam e eles não entendiam, porque simplesmente, meramente, eles estavam querendo correr atrás dos milagres, eles estavam querendo correr atrás das coisas que aconteciam e não de Jesus, e não do conhecimento íntimo e verdadeiro e transformador que Jesus proporciona nas nossas vidas. Um outro exemplo que eu trouxe também, né, para ajudar a gente a entender esse ponto, né, são os exemplos o exemplo dos irmãos de Jesus. A Bíblia relata que seus irmãos primeiro conheceram segundo a carne e depois passaram a conhecer de outro modo, como Paulo menciona. Em João 7:3-5, ele fala que os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Eu posso dizer assim, por mim mesmo, que tenho 2 irmãos, acho que ninguém me conhece melhor do que os meus irmãos. Os meus irmãos me conhecem na minha essência, não somente naquilo que eu sou fora de casa, ou no meu trabalho, ou aqui na igreja ou com outras pessoas, mas eles me conhecem o pior e o melhor de mim dentro da minha casa, eles me conhecem como ninguém, e assim também acontece com os irmãos de Jesus. Se tem algum exemplo que eu poderia trazer para vocês, para mencionar, sobre um conhecimento segundo a carne, nenhum seria melhor do que o exemplo dos irmãos de Jesus. Foram justamente os seus irmãos, mas só o conhecimento natural não foi suficiente para transformá-los. Assim como os seus irmãos, em Nazaré havia muitos que também conheceram sem provar transformação. A transformação só ocorre pelo Espírito, por meio de revelação, não podendo ser transmitido segundo a carne. Eu estava preparando esse estudo, eu parei para refletir mesmo sobre a questão do conhecimento. Assim. Eu sempre fui um menino que gostou muito de estudar, de adquirir conhecimento, estudar história, né, gente? Matemática, química e física para mim, mas sempre gostei muito de adquirir conhecimento. Eu nunca gostei de ser perguntado de alguma coisa e não ter a resposta para aquilo. Então, quando eu estava preparando esse estudo, essa palavra mesmo para trazer para vocês, Jesus falou muito comigo essa questão, assim, que o conhecimento íntimo de Jesus, a revelação, ela não é transmitida segundo o conhecimento intelectual, ela não é transmitida segundo o conhecimento da carne. Eu poderia gastar 4 horas por dia, poderia gastar 8 horas por dia do meu dia lendo a Bíblia, mas se eu não fizer a minha devocional, eu não adquiri relacionamento com Jesus. Eu posso ler todos os livros cristãos possíveis e citados aqui pelos nossos pastores, mas se aquilo não gerar transformação e intimidade com Jesus, de nada adiantou. Eu apenas adquiri conhecimento. Se a gente vê pregações no YouTube, ou se a gente vê qualquer livro, ou qualquer conhecimento que não gera intimidade com Jesus, mas simplesmente traz para a gente respostas teológicas para as nossas dúvidas, e eu não estou falando que o conhecimento teológico, que o conhecimento de Jesus, da Escritura, é algo errado.
mas quando ela simplesmente serve para saciar o nosso ego, quando ela simplesmente serve para fazer com que a gente se sinta poderoso ou sábio ou inteligente, ela não trouxe conhecimento de Jesus para a gente. Ela simplesmente trouxe egoísmo, entre outros pensamentos que nos afastam de Jesus. Dessa forma, é que Pedro pôde afirmar para Jesus, naquela passagem em que Jesus pergunta aos seus discípulos quem os outros dizem que ele era, que ele é. Ele pôde afirmar que ele era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso não foi revelado para ele através do conhecimento de carne, não foi através da leitura das Escrituras, não foi porque alguém disse para ele que Jesus era isso, muito pelo contrário, mas foi porque o Espírito Santo o visitou e o revelou isso para ele. Sem uma revelação acerca de Jesus, alguém pode crescer dentro de uma igreja, receber toda uma formação religiosa e até saber tudo acerca de Jesus, e mesmo assim nunca ser transformado. Porém, quando a gente consegue sair dessa dimensão do mero conhecimento intelectual, do conhecimento da carne, e é visitado pelo Espírito Santo, a gente tem a nossa vida drasticamente mudada e, cara, como nós necessitamos disso, assim. Eu falo pela minha vida que, caramba, a gente pode viver tantas coisas grandiosas com Jesus, a gente é chamado para viver tantas coisas grandiosas com Jesus, e a gente se limita a um mero conhecimento intelectual, a um mero conhecimento por saber de Jesus. Quando a gente chega na célula e a gente vai na célula simplesmente para bater um ponto, ou quando a gente vai na célula simplesmente porque é o nosso grupo, eles vão sentir falta, ou, nossa, que sorte o meu líder tem de me ter nessa célula. Cara, a gente não está vivendo intimidade com Jesus. A gente está adquirindo simplesmente um conhecimento teórico de Deus. Como a gente necessita de relacionamento íntimo com Jesus. Como a gente necessita ter desejo por ter a revelação de Cristo nas nossas vidas. E então poder ter as nossas vidas drasticamente mudadas. Tiago, irmão de Jesus, não criam no Senhor. Até o momento da morte de Jesus, eles sustentavam essa posição. Só que algo aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus. A Bíblia não relata detalhadamente o que aconteceu, porém a vida de Tiago foi completamente mudada. Em 1 Coríntios 15:7, quando Paulo fala que ele foi visitado como aquele fora do tempo, antes dele mencionar isso, ele fala que antes de visitá-lo, ele visitou a Tiago. A Bíblia não fala se foi uma aparência física, ou se foi um encontro físico, se foi um encontro espiritual ou qualquer outro encontro. A Bíblia não traz detalhes sobre isso. Mas ela fala que Tiago encontrou Jesus e desde então aquele Tiago que, como a gente leu, era cínico e fazia acusações para que Jesus se revelasse, não entendendo que ele sabia o tempo e a hora de fazer cada milagre, não entendendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que ele tinha tudo em suas mãos. Aquele Tiago, após a transformação, após o encontro com Jesus ressurreto, após o encontro com Jesus como Senhor da vida dele, passou a adotar passou a entender a sua posição na igreja, passou a entender a sua posição como apóstolo e passou a ter a sua vida transformada. Aquele Tiago, posteriormente, deixou de conhecer a Jesus, o seu irmão, como aquele que foi gerado junto com ele, ou aquele que cresceu junto com ele, ou aquele que se alimentou das mesmas comidas que ele comeu e tudo mais, e passou a conhecer ele como Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diferentemente do primeiro grupo mencionado, como eu falei, aquele povo que Paulo escreve para Timóteo, falando que não viviam uma vida transformada, porque não desejavam ter uma intimidade com Jesus, mas um mero conhecimento. Diferentemente destes, que nunca tiveram uma transformação, há muitas pessoas que, no primeiro momento de suas vidas, assim, no primeiro momento do seu encontro com Jesus, apresentaram e experimentaram uma verdadeira transformação, uma transformação genuína, mas que com o passar do tempo e com o decorrer da vida cristã, por ocasiões
da vida e outras demais coisas que nos enfraquecem e nos tiram da presença de Jesus, elas estagnaram na fé. Elas simplesmente não veem mais diferença entre aquilo que elas eram e aquilo que elas e aquilo que elas são agora. Elas não veem mais diferença daquele primeiro encontro transformador com Jesus e com o que elas se veem agora. Elas simplesmente são as mesmas pessoas. Isso não quer dizer que elas não tiveram uma transformação genuína e verdadeira. Até porque em Provérbios 4:18, ele fala que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser perfeita. Essa é a nossa fé, essa é no que a gente acredita. A gente acredita que a santificação vai durar até a volta de Jesus, a gente vai cair em pecados, infelizmente, mas que o sangue de Jesus é suficientemente capaz de curar e de perdoar todos os nossos pecados. Dessa forma, a gente pode entender que a gente precisa buscar um conhecimento revelado de Jesus Cristo nas nossas vidas. Somente assim a gente pode avançar no processo de transformação. Somente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas podemos penetrar essa dimensão de entendimento. Foi o que aconteceu conosco quando nos convertemos ao Senhor Jesus. Naquele momento em que a gente se converte ao Senhor, naquele momento que a gente diz que ama Jesus e que a gente vai seguir com Ele, não importa as dores, os sofrimentos e tudo aquilo que a gente vai precisar passar, naquele momento algo foi revelado nas nossas vidas. Nada foi forçado, ninguém falou, você precisa seguir Jesus, você tem que seguir Jesus. Aquilo é algo que vem do Espírito Santo e tantas vezes a gente se esquece disso, tantas vezes a gente simplesmente para e aquela transformação foi suficientemente, aquela transformação foi capaz de tudo e eu não preciso mais mudar, eu não preciso mais buscar. Paulo nos exorta que a gente deve continuamente buscar a intimidade com Jesus. Continuamente a gente precisa buscar ter mais intimidade com Jesus. Em 2 Coríntios 3,14, Paulo fala que um véu era colocado... Deixa eu pegar aqui. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Somente a partir do momento em que a gente tem intimidade com Jesus e consegue entender que Jesus não é mais aquilo que a gente conhecia ou achava conhecer, mas que Jesus é uma pessoa, ele tem sentimento, ele tem entendimento, ele tem um jeito de falar, ele tem um jeito de se portar na vida das pessoas. Então, somente depois que a gente entende isso, é que esse véu é retirado do nosso coração e que a gente pode ter intimidade com ele. Com o passar do tempo, muitos de nós, inclusive eu me coloco nesse lugar, nos inclinamos a uma busca totalmente teórica e totalmente intelectual de Jesus. A gente passa tempo, horas e momentos, numerosos para conhecer Jesus, mas a gente nunca passa disso, a gente se contenta com isso. Eu já li 4 horas por dia, eu já fui na célula, eu já fui no retiro, eu já fiz tudo o que eu deveria fazer, eu já bati o ponto, eu já bati o cartão, não tem mais nada que eu precise fazer. Eu já tenho um conhecimento de Jesus. Quando a gente se contenta com isso, a gente deixa de provar aquilo que Jesus nos fez para viver. A gente deixa de viver a intensidade com Jesus. A gente deixa de viver o nosso maior potencial em Cristo. Não porque nós somos bons, não porque nós podemos, não porque nós somos capazes, mas sim porque Jesus é capaz e Jesus nos utiliza como um instrumento para a sua obra. A Bíblia traz para a gente que a gente precisa avançar no pleno conhecimento de Deus. Em Oséias 6,3, que é uma passagem que particularmente eu gosto muito, quem me conhece, ele fala que a gente deve prosseguir e continuar conhecendo o Senhor. Conhecemos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Esse é o nosso Deus, que se a gente busca, a gente encontra. Esse é o nosso Deus, que se o nosso coração estiver desejoso para ter um encontro real, íntimo e pessoal com Ele, Ele vem até a gente.
Conhecer Jesus é um ato progressivo, é um ato que não pode parar, é um ato que o nosso coração precisa desejar ardentemente buscar e conhecer. Paulo declarou, depois de anos de comunhão, uma verdade, uma palavra que para mim foi transformadora, mas antes de lê-la, queria passar, já concluindo, para as aplicações, e eu vou ser bem rápido nelas, até porque é algo que Jesus precisa ministrar muito mais no nosso coração, porque se simplesmente eu falar aqui, se simplesmente eu pontuar e o coração de vocês não estiver desejoso por ter essa experiência com Jesus, de nada vai adiantar. Então, a primeira aplicação para o nosso dia a dia é que a gente precisa desejar com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e com tudo aquilo que a gente é capaz de oferecer por um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Se tem alguém aqui ainda essa noite que não teve, ou que não pode dizer com clareza que teve um conhecimento íntimo, que teve uma experiência íntima e pessoal com Jesus, que o nosso coração possa estar desesperado e ansioso para ainda essa noite Jesus transformar o nosso coração. A segunda aplicação é que a gente precisa buscar essa experiência, não mais intelectualmente, não mais pela sabedoria humana, mas a gente precisa buscar um encontro transformador com Jesus. Se antes a gente mentia, que a gente deixe de mentir. Se antes a gente pecava em algum pecado vergonhoso, que a gente deixe de fazer. Claro que respeitando a transformação de Jesus na nossa vida. Claro que não menosprezando coisas transformadoras que muitas das vezes não acontecem instantaneamente. Mas que a gente busque verdadeiramente se transformar, se encontrando em Jesus. A terceira aplicação, a gente precisa avançar no conhecimento de Deus. Acho que acabou, para mim, assim, eu entendo que está na hora da gente parar de querer conhecer Jesus simplesmente por conhecer ou simplesmente pelas experiências que os outros tiveram, mas que a gente avance no conhecimento de Deus para que a gente tenha essas experiências, para que a gente possa falar que somos cristãos muito melhores do que nós fomos, e que a gente possa falar que a gente conhece a Cristo intimamente e pessoalmente muito mais do que um dia na nossa conversão a gente conheceu. Para terminar, eu queria ler a passagem em que Paulo declarou que essa seja a nossa oração, porque essa é a minha oração, mas que seja essa palavra a oração de vocês também. Em Filipenses 3:8, ele fala o seguinte: meu Deus. Jesus, que a gente possa verdadeiramente te conhecer, Pai. Por favor, Jesus, não deixe o nosso coração se estagnar na fé, Jesus, ficar parado no conhecimento de você, Pai, mas que a gente possa continuamente desejar ser transformado, Jesus, ter as nossas vidas completamente transformadas pelo Teu Espírito. Jesus, a gente quer dizer para você que chegou o tempo completamente da gente se acovardar diante da Tua presença, Jesus, da gente se deixar ser levado simplesmente pelo conhecimento teórico, Jesus, ou pelo conhecimento teológico, Pai, mas que a gente invista nesse conhecimento para ter as nossas vidas transformadas, Pai. Jesus, que a gente deixe de viver com você como quem meramente bate o ponto, ou quem meramente vive uma religiosidade. Jesus, por favor, Pai, a gente quer te conhecer intimamente, Jesus. Eu peço para que a gente ainda essa noite
tenha nossas vidas transformadas, Jesus. Tenha experiências íntimas e pessoais com você, Pai. Por favor, Jesus, que ainda essa noite você deixe de ser o Deus das nossas famílias, deixe de ser o Deus dos líderes das nossas células, mas seja o nosso Deus, Pai. Por favor, Jesus, essa é a nossa oração, é o que a gente pede. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor.